não vem. Saco. Eu sei como isso é chato. Você fica ali naquela expectativa de ter um bom encontro, aquele momento tão desejado a dois, aquela coisa tão gostosa, né? É muito bom. Mas aí não acontece. Você espera e espera e espera aí, nada acontece. Eu sei que é chato, eu sei que a gente fica naquela situação que a gente só quer xingar, né? E xingar, e xingar, porque a gente se preparou, a gente acreditou, a gente ficou ali nutrindo expectativas. Eu sei que é muito chato e a gente fica boladão, né? A gente fica bem bolado com essa coisa toda. Mas olha só, por que no final das contas é bom quando não dá certo esse tipo de ação? Eu vou falar aqui para você, vou te dar duas razões, só duas, e você vai ver que apesar da gente ficar muito chateado e querer xingar e sentir que tá tudo estragado, apesar disso tudo, no fim das contas, no fundo, você vai ver que foi o melhor para você. A primeira razão pela qual você não deve se lamentar é o fato de que você pode ter tido um baita livramento. E aí você vai perguntar, como assim, Fabiano? Olha, levando em conta que hoje em dia muitos desses encontros acontecem porque a gente primeiro viu o cidadão no aplicativo, naquele lugarzinho específico ali, ficou naquele bate-papo, aquela conversa e troca imagem, às vezes troca até vídeo, e aí rolou, né, o date, rolou aquele momento de se conhecer pessoalmente. Mas até então, o que é que você tinha a respeito do cidadão? É só aquilo que ele passou para você lá no aplicativo, né? E se aquilo for uma roubada? Vocês sabem que nos dias de hoje é crescente o número de casos de pessoas que acreditam nesses dates e de repente, na hora do vamos ver ali que vai encontrar com a pessoa, elas caem numa cilada. E aí elas são feitas de refém, algumas são até levadas para um lugar desconhecido e ficam ali, e ali a questão toda é um sequestro onde a pessoa perde todo o seu dinheiro, tá? E olha lá, alguns perdem até algo muito pior que dinheiro, se é que você me entende. Então você pode ter tido um baita de um livramento. Não se esqueça disso. Hoje em dia está cada vez mais comum a prática desse tipo de ação criminosa por meio desses aplicativos de conversas, de bate-papo. E então, quando você percebe que não deu certo, o cidadão não apareceu por algum motivo, não rolou o date, você tem mais é que agradecer, porque pode ter sido o maior livramento da sua vida que aconteceu para você. E procure ficar mais esperto em relação a esses lugares aí de aplicativo de conversação, tá? Procura ficar mais esperto com isso, porque não tá valendo a pena, não. Aí você vai falar, mas o negócio então é ir no bar, na balada, conhecer pessoalmente, né? Eu sempre achei melhor conhecer pessoalmente. Sim, é melhor conhecer pessoalmente, é melhor você ir num bar, numa balada e tudo mais. Porém, até nesse tipo de coisa tão comum, e sempre foi comum, as pessoas sempre se socializaram assim, né? Você sai na noite, né, com os amigos, ou então você mesmo, sem ninguém. Você quer ver gente, você quer ver o povo ali se divertindo, então você espera conhecer alguém legal nesses lugares. Então sempre foi assim, sabe? Para você ir em busca de diversão, você tem que estar presente no lugar onde acontece a diversão, sabe? Trancado dentro da sua casa, sem conversar com ninguém, as coisas não acontecem, vamos combinar? Pois é. Agora tenha cuidado, porque até nesse tipo de ação, que sempre aconteceu e sempre foi assim, está havendo esse planejamento criminoso. Como assim? Às vezes já são coleguinhas mal intencionados que já bolaram toda uma estratégia, um plano ali, né? A pessoa, ela dificilmente ela tá sozinha. Você vai ver o cidadão na balada,
seja no bar, numa boate, numa festinha, enfim, a balada, né? A diversão, a curtição ali daquele momento, daquela noite. Você vai ver a pessoa ali na balada, aparentemente ela tá sozinha, ou com algum amigo, né, que depois, assim, claro, né, estamos procurando alguém, vamos nos divertir, então um amigo vê que ela já encontrou, então ele sai de perto, porque não vai ficar ali fazendo vela, então a pessoa vai ficar ali com você. O amigo vai se virar ali para arrumar outra vítima dele. E aí o que acontece? Você está pensando que a pessoa está embarcando na sua, o papo rola, rola até uns amassos, né? Rola até uns carinhos ali durante o tempo que vocês estão curtindo o local, a diversão acontecendo. E aí o cara quer sair dali, né? O cara quer esticar aquele momento em um outro lugar, né? Proporcionar uma maior intensidade àquele divertimento, ao que vocês têm ali para trocar, né? Para aquele momento. Então, você acaba não vendo nada demais, né? Tô aqui com ele, já passei a noite inteira com ele, a gente se divertiu, bebeu, trocou carícias e tudo mais, ele é um cara legal. O que que tem, né? A gente, de repente, ir para um lugar mais reservado. É aí que está o problema. Às vezes esse cara, lembra do tal amigo que ele estava antes, o amigo que saiu de cena? Às vezes você não percebeu, mas o amigo nunca saiu de cena, ele só ficou distante. E eles se comunicavam por gestos, por olhares, entendeu? Porque ali eles já tinham todo um projeto planejado, né? Eu faço esse gesto assim, quer dizer isso. Eu faço esse olhar assim, quer dizer aquilo. Então, às vezes eles sempre estiveram ali em contato e você sempre foi usado como a bola da vez que estava caindo na conversa daquele cara ali. E aí vocês vão então para o lugar reservado, chega na hora, às vezes até mesmo no carro, tá? Você tá ali encantado pelo cara e entra no carro dele e de repente, quando já vai ligar o carro, sai alguém lá de trás do carro, né? E alguém que te imobiliza e aí você percebe, cair na cilada, cair na cilada. E aí o que era um cara bem legal, né? Que te convidou para algo mais reservado, mais íntimo, mais carente, mais quente, mais apaixonado. O que era um carinha super gracinha se transformou num criminoso. Um criminoso, do mesmo jeito que ia acontecer naquela coisa do aplicativo, tá? Na verdade, só mudou o começo, né? Em vez de você começar pelo aplicativo, que hoje em dia é sim um perigo, tá? Você começou do jeito mais tradicional, como sempre acontece. Você quer ver gente, você vai para uma balada, você vai para uma curtição, e no meio do povo tá ali o cara, né? Que olha para você, que dá bola para você, que te dá toda a atenção, te faz sentir especial, e ali já vai se encaminhando para a armadilha, né? Você vai caindo na armadilha sem perceber. Tá acontecendo muito isso. Seja gay, seja hétero, os héteros estão caindo bastante nisso também. Eles conhecem as mulheres, né, nos bares e tal. E aí, assim, aquela que tá com a amiga, né, e de repente a amiga sai de cena, ou a amiga fica ali segurando a vela mesmo, porque, enfim, não tem para onde ir, mas parece inofensiva, coitadinha, né? Às vezes a amiga é até mais bonita do que a outra, mas o cara tá ali, né? Seja com uma, seja com duas, ele tá gostando, e aí tá gostando do desenrolar, porque ele é o cara fodão, né? Ele é o máximo que tá ali encantando a outra, e a outra tá caidinha por ele, o charmosão, né? E aí a outra tá doidinha para ficar com ele, para tirar roupa para ele e tudo mais. Só que eles precisam ir para um lugar mais reservado, né? E aí ela dá uma sugestão e tal, e o cara sem pensar duas vezes, o cara já tá encantado, né? O cara põe ela no carro e vai. E aí, em determinado momento, o cara é seguido, tá? O cara é seguido. Lembra da amiga e tal, né? Que não era exatamente só uma amiga tão inofensiva assim, então. O cara é seguido, e aí, em determinado momento, eles param, e aí acontece da ficha do cara cair. Opa, quem são esses caras que me fizeram parar? Por que eu tô sendo seguido? Sabe? Aí o pior acontece, né? Que é o crime. E aí o cara tem que agradecer por estar vivo, tá? Essa é a questão toda. Então isso tem acontecido também no meio hétero, mas vamos focar aqui no meio gay, que é o meio em que eu vivo, né? Cuidado com esse tipo de encontro, tá? Com esse tipo de diversão.
Ok, que você está fazendo o que todo mundo sempre fez, não estou falando para você ficar enclausurado dentro da sua casa, não é isso. Só estou pedindo para você ficar cuidado, ficar atento, sabe? É quando tá tudo bom demais, né? Você nunca viu o cara, conhecer ele ali naquela balada e o cara já tá te querendo tanto, né? Mas tanto. Cuidado com isso, sabe? Cuidado com essa história de entrar no carro do outro. Vai entrar no carro do outro. Cuidado com as circunstâncias em que isso acontece. Cuidado com essa história de ir para um lugar mais reservado. Você não sabe se você vai estar sendo seguido e de repente é forçado a parar, tá? Você não sabe se nesse lugar reservado já tem gente te esperando lá, de repente na suíte do lado. Cuidado com isso. Ah, mas então como é que faz? Não sei, cara. O mundo já tá de um jeito. O mundo não, né? Vamos focar aqui no nosso país. As coisas aqui já estão de um jeito que tá difícil mesmo para todo mundo. Então, o jeito é não facilitar, é tomar todo o cuidado do mundo. E exatamente por isso, por a gente não saber o que fazer para garantir aquele momento divertido, exatamente por isso é que quando não rola o tal do date, você tenha que agradecer e falar: de repente eu tive um livramento. De repente não deu certo, a ação de alguém que iria me prejudicar, tá? Ah, Fabiano, isso não acontece. Acontece porque às vezes a pessoa viu que o momento não ia ser bom para ela, tá? A pessoa viu que o lugar não era legal para o encontro, a pessoa viu que tem alguma circunstância ali que não ia favorecer o crime dela. Então é onde que às vezes a pessoa até passa ali, a pessoa até te vê ali, mas você não sabe que é a pessoa, mas a pessoa tá vendo que tipo, com esse aí não vai dar, com esse aí não vai rolar, eu não vou conseguir dar o golpe nele, né? Por algum motivo, seja o local, seja o horário, seja alguma coisa ao seu redor, seja por você mesmo, né? De repente a pessoa fica com medo de você. Então, assim, por algum motivo a pessoa não comparece. E aí você tem que agradecer, tá? Já então é isso. Já é o primeiro motivo aí que eu tô falando para você. Por que que perder o date não é tão ruim assim? Vamos ao segundo motivo. As ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. E vamos focar só nisso agora. Esse é o segundo motivo pelo qual você deve agradecer pelo encontro não ter acontecido. Por quê? Em se tratando do nosso meio gay, quando a gente marca esses encontros, a gente já sabe que a gente quer algo mais, né? A gente já sabe que não vai ficar só na conversinha, naquela sorveteria ali na esquina que você vai tomar o sorvete, depois você quer o sorvete dele, né? Que é aquele pirulitão mais gostoso. Então, a gente sabe que sempre tem o depois. E esse depois, muitas vezes, envolve aquela carne tão gostosa, aquela coisa, né? Aquele corpo que chama a atenção e a gente pode tocar, a gente pode pegar, a gente pode acarinhar, a gente pode saborear, cheirar, lamber, morder, a gente pode fazer tanta coisa gostosa com aquele corpo, porque o cara tá ali para você. Então, o que que acontece? Você vai lembrar de usar camisinha? Você vai lembrar de usar preservativo? Olha, que bom que muita gente, principalmente os jovens, né, e eles estão aderindo ao preservativo, né? A gente chama de camisinha. Eles estão aderindo à camisinha. Isso me deixa muito contente, porque é a conscientização de que estão se protegendo. A camisinha é o melhor método de prevenção em relação a as DSTs mais comuns que a gente conhece por aí, né? A sífilis, a gonorreia e principalmente o HIV. E aí, uma dica lembra sempre de apertar aquela cabecinha, né? Parece uma bexiguinha, aquela pontinha ali. Tem que apertar aquilo lá antes de você colocar no seu amigão, né? Aperta primeiro aquela pontinha da camisinha, depois você coloca ali no amigão. Por quê? Porque senão aquilo pega ar naquela pontinha. E aquele ar, ele vai fazer a camisinha romper, tá? E aí, do que vai adiantar se a camisinha romper? Não vai ser nada bom para você, tá bom? Então, é ficar atento nisso. Na hora que for colocar a camisinha, lembra sempre daquela pontinha
e de segurar aquela pontinha. Só de você segurar ela, você já está impedindo que entre o ar ali. E aí depois você desenrola certinho ali no seu amigão. E é importante que você mesmo coloque a camisinha. Eu sei que é mais confortável que o outro ponha, né? Porque não é tão fácil assim colocar. Às vezes você tem que ter um pouquinho ali de desenvoltura. Mas o outro, ele pode, sem você perceber, com a própria unha rasgar, furar a camisinha, tá? E então, assim, aí não adianta, né? Aí não vai adiantar, né? Não vai ser tão útil assim você continuar com a camisinha. Mas tem gente que faz isso, Fabiano? Tem muita gente. E aí o que acontece? Muitas pessoas não usam a camisinha. Ah, porque eu uso a PrEP, a profilaxia pré-exposição, que é o quê? São alguns medicamentos antirretrovirais que foram formulados e preparados para essa questão. A pessoa vai tomando esses medicamentos de acordo com a orientação que ela recebe, ela vai fazendo esse tratamento certinho durante um tempo, então ela está protegida contra o vírus da AIDS, o vírus HIV. O vírus HIV, como todo mundo sabe, é o vírus causador da AIDS. Essa PrEP protege a pessoa contra a infecção desse vírus HIV, o vírus causador da AIDS, tá? Então a PrEP protege o cidadão contra o vírus da AIDS. Ele tomando a PrEP direitinho, ele vai ficar protegido do vírus da AIDS. Tem que fazer direitinho a PrEP, tá? Para ela funcionar. Agora, é contra o vírus da AIDS. É contra o vírus HIV, que causa a AIDS. A PrEP, ela não protege contra a sífilis, a PrEP não protege contra a clamídia, a PrEP não protege contra a gonorreia, a PrEP não protege contra uma e outra infecção que eu não me lembro aqui agora, mas sei que existe. A PrEP não protege contra essas infecções, nenhuma delas, nem a sífilis, nem a gonorreia, nem a clamídia, nem as hepatites virais, que também podem ser pegas no ato mais íntimo, tá? A PrEP, ela não protege contra isso. A PrEP só protege contra o HIV. Então a pessoa vem com essa história: não, eu tomo PrEP, né? Eu tomo PrEP. Tá ótimo. Mas primeiro, você nunca sabe se é verdade, porque hoje em dia todo mundo vai te falar isso, tá? E nem todo mundo realmente está falando a verdade. Já começa por aí. Então você não sabe se a pessoa realmente toma PrEP. Ela está falando, né? Mas é o seu corpo. E o seu corpo é responsabilidade sua. Não vai jogar responsabilidade no outro, tá? Você está grandinho, você sabe muito bem o que é aquele momento ali que você quis. Então, nada agora de bancar a boba lesada, a louca, e assim, encenar a Dorothy inocente, né? A Dorothy do País de Oz. Não. Você sabe muito bem o que você está fazendo, você sabe muito bem o momento que você quer, e você sabe muito bem os riscos que envolvem esse momento. Então, pera lá. É seu corpo, sua sabedoria, você está curtindo ali junto, porque você quer. Então, nada de responsabilizar o outro, tá? Já começa por aí. Seu corpo, você se cuida, sua responsabilidade de cuidar da sua saúde. Aí você vai falar: ah, Fabiano, mas eu faço PrEP e eu sei que a PrEP não me protege contra as outras coisas. Mas é só tratar as outras coisas. Cara, mas é tão chato. É muito chato você descobrir que você tem uma sífilis. É muito chato você descobrir que você tem uma gonorreia. Porque isso, de certa forma, você vai se sentir mal, sabe? Isso vai atacar o seu corpo. Às vezes você acaba tendo ali um relacionamento com alguém, você vai transmitir para essa pessoa e você nem sabe, porque você não sabe que você foi infectado. Então é tão chato, mesmo que você seja solteiro, mesmo que você seja sozinho, quando você é infectado e aí essa infecção ela começa a dominar, você vai perceber, né? Tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí, cara, você vai ter que ter dor de cabeça para correr atrás
de um médico para resolver. Então, só por essa dor de cabeça não vale a pena, tá? É simples e tal, não sei o quê, mas é uma dor de cabeça que se você puder evitar, você vai ver como que vai ser bom. Eu não sei, eu já tô com 47. Não, eu fiz agora. Eu fiz agora nesse mês 48, já virei a chavinha, né? Já fiz 48. Eu fico com preguiça, sabe? Antigamente já era mais sem vergonhão, tinha mais disposição. Não tava nem aí. Ah, foda-se. Mas agora me bate uma preguiça quando eu penso nisso. Até a tal da candidíase, né? Que nem é uma IST, mas também pega assim, né? Também adquirida dessa forma. Até a candidíase, quando eu penso nessa possibilidade, eu penso, xiii, melhor ficar quieto, né? Eu já tenho minha comida aqui em casa, para que eu vou comer fora? Não tô afim, não. Dá uma preguiça. Dá uma preguiça, cara. Eu acho que quando você chegar nessa minha idade, acho que você vai me entender melhor, sabe? Eu acho que sim. Então, porque quando eu era jovem e eu ouvia isso dos mais velhos, eu não entendia. Eu ficava, eu quero me divertir, né? Então, eu sei como é que é ter os seus 20, 30, 40 aninhos, né? A gente não dá bola para os outros. A gente quer mais saciar, né? É muito grande o nosso desejo, a nossa vontade, né? A gente vira um animal. Mas aí a gente vai tendo preguiça, sabe? A gente vai tendo aquela preguiça. Uma baita preguiça. Quando a gente lembra, eu vou ter que ir no postinho para ver, porque mas isso aqui pode ser o quê, hein? Será que é uma sífilis? Será que é uma gonorreia? Não, é só a tal da candidíase, né? E aí pode nem ter pegado do cara, mas enfim, foi uma coincidência, né? Então, ai, que preguiça, né? Você ter que ir lá no postinho não, 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 não. Eu vou ficar aqui, tá? Chega, não vou, não, não quero, não quero. É isso, você vai tendo esse livramento. O segundo livramento, que eu acho que vale muito a pena também, tá? É o livramento de contrair, é o livramento de ser infectado por infecções sexualmente transmissíveis. Então, o date não deu certo? Ok, é horrível, né? A gente fica com raiva mesmo, né? Mas pelo menos você recebeu o livramento de não se infectar. O livramento de preservar a sua saúde, o seu corpo. Tá bom? Eu sei que é chato, mas no fundo, você vai me dar razão. Espero que você pense nisso quando o seu date quando o seu date fizer você ficar ali um tempão com cara de bobo ali. Ele não vai vir. Ai, acho que não deu certo. Recebi o bolo. Espero que você pense nisso quando não rolar, né? O encontro ali tão esperado com o seu novo amigo. É isso que eu queria colocar aqui. Quando o date não dá certo, é muito chato. A gente fica muito bolado, né? Mas aí você para, pensa e você vai ver que, de repente, se você recebeu um livramento, você foi sortudo e você não sabe, tá bom? E é isso. É isso que a gente tem que ter em mente, tá bom, pessoal? Todo cuidado é pouco quando você for se encontrar com outra pessoa. Todo cuidado é pouco. Não interessa se você conheceu no tal do aplicativo ou se você está ali numa balada, todo cuidado é pouco. Principalmente quando envolve carro, não entre em carros dos outros quando você sai da sua balada, principalmente quando pedem, né, vamos para um lugar reservado e tal, e aí tem um deslocamento, né, cuidado com essas coisas, cuidado, muito cuidado com isso, porque onde a gente vive aqui não tá fácil, tá favorecendo muito, 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 muito a bandidagem. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Abração. Ajude o canal curtindo o vídeo, deixando o seu comentário, compartilhando para alguém que você gosta. Considere também apoiar o canal com um valeu demais ou qualquer quantia direto no meu Pix. Isso me ajuda e eu vou ficar muito feliz.